Essa daqui é a penitenciária de Catanduvas, no Paraná, a maior penitenciária de segurança máxima do país. Os seus mais de 10 quilômetros de muros, que circundam uma área de aproximadamente 12 quilômetros quadrados, protegem a população dos bandidos mais perigosos do Brasil. Mas e se eu disser para vocês que essas imagens de muros não são de uma penitenciária, e sim de condomínios fechados? Eu coloquei elas de propósito aqui enquanto eu falava da penitenciária, só para mostrar como a gente confunde fácil o muro de uma penitenciária com o muro de uma favela da vida. E o vídeo de hoje é sobre eles, os condomínios fechados. Existe uma série de hábitos do nosso dia a dia que a gente jura que existe por algum motivo, mas é só dar uma pesquisada para descobrir que não passam de hábitos culturais do país. Inclusive, quando esses hábitos são bons para a sociedade, configuram uma verdadeira bênção para o país, pois as pessoas agem em benefício da sociedade sem precisar ter alguém obrigando as pessoas a isso. Por outro lado, quando esses hábitos são ruins para a sociedade, você tem uma verdadeira maldição, pois vão minando todo o potencial do país ao longo das décadas, e é necessário um grande esforço para conscientizar a população do contrário. E o Brasil está cheio desses hábitos. Mas tem um hábito em específico que eu sempre lembro quando se trata do poder da cultura de se perpetuar ao longo do tempo, que é o hábito do papel higiênico no cesto de lixo no banheiro. Alguns de vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos eles jogam o papel higiênico no vaso, ao invés de jogar no cesto de lixo. Eu sempre joguei o papel higiênico no cesto de lixo também, porque, como eu expliquei, hábitos culturais você não questiona o motivo. Mas a primeira vez que eu ouvi falar que nos Estados Unidos eles jogam o papel higiênico no vaso, que eles consideram até nojento esse hábito de jogar o papel no cesto, na mesma hora eu percebi que fazia todo sentido e me perguntava por que a gente nunca tinha pensado nisso. E o fato mais interessante nesse exemplo do papel higiênico é que se você perguntar para uma pessoa por que ela joga o papel higiênico no cesto, ela já tem uma resposta prontinha que solidifica ainda mais essa ideia na cabeça das pessoas. Ela vai dizer que o papel higiênico entope o vaso. Além de muitas das vezes nem entupir, o fato de entupir às vezes só corrobora com a afirmação que é cultural, pois se fosse da nossa cultura o hábito de jogar o papel no vaso, os vasos sanitários fabricados no Brasil já viriam com uma estrutura própria para não entupir com o papel higiênico. Pois bem, os condomínios fechados seguem a mesma lógica. Se você perguntar para uma pessoa por que ela mora em condomínio fechado, ela já tem uma resposta prontinha que só reforça entre a população a ideia de que condomínios fechados são necessários. Ela vai dizer que os condomínios fechados são importantes por causa da segurança. Nesse vídeo eu vou demonstrar que não. Apesar dos condomínios fechados não serem uma obra do acaso e terem surgido com seus objetivos há muitas décadas atrás, o que eu percebo hoje em dia na prática aqui no Brasil é um hábito cultural, nada mais. Sobretudo pela popularização da ideia de que os condomínios fechados são eficazes no combate à insegurança, pela falta de interesse do poder público sobre o tema e pela falta de qualquer preocupação das construtoras nos impactos advindos desses empreendimentos, buscando apenas o lucro e construindo cada vez mais essas penitenciárias. Nesse vídeo eu vou falar apenas duas coisas: como os condomínios fechados são desnecessários do ponto de vista da segurança, e se eu critico os condomínios fechados é porque eles são ruins por algum motivo. Então a segunda coisa que eu vou falar é quais os impactos negativos dos condomínios fechados na sociedade de modo geral. Os estudos realizados até o momento sobre o tema são ainda de certa forma escassos, até porque o fenômeno dos condomínios fechados começou a ser percebido a partir da década de 90. Um livro que virou referência nos Estados Unidos por ter sido a primeira obra a discorrer de forma mais abrangente sobre o tema, data de 1997. É o livro América Fortaleza, Condomínios Fechados nos Estados Unidos. De lá para cá, alguns estudiosos se debruçaram sobre o assunto, tentando desvendar as causas e consequências dos condomínios fechados, tanto estudiosos lá fora como aqui no Brasil. Em português você encontra livros como Os Condomínios Fechados e O Direito à Cidade, de Wagner Pedrotti. No mundo acadêmico você também encontra algumas obras tentando explicar os possíveis efeitos desse enclausuramento, como monografias ou dissertações de mestrado. Nessa primeira parte do vídeo eu vou resumir o que essas obras falam com relação à insegurança. E na segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre os efeitos negativos dos condomínios fechados, vou falar de alguns pontos levantados por esses estudiosos como possíveis consequências desses empreendimentos.
Nenhuma das obras que eu estudei trazem uma resposta objetiva se o condomínio fechado ajuda no combate à insegurança. Isso porque, em geral, pesquisas desse tipo se baseiam em entrevistas com os moradores, que se limitam a dizer que se sentem mais seguros morando lá dentro. Depois de analisar uma série de cidades americanas, o autor do livro América Fortaleza constatou que nem sempre há uma correlação entre o aumento do número de condomínios fechados e o aumento da criminalidade. Segundo o autor, há uma clara separação entre o medo do crime e a ocorrência de crimes propriamente dito. Se é assim nos Estados Unidos, quanto mais no Brasil. Por isso eu entendo perfeitamente essa paranoia do medo do crime. É bem comum aqui na minha cidade você ser abordado por pessoas lhe advertindo do perigo da rua, ou mesmo amigos que já se recusaram a ir comigo em algum lugar por ser perigoso. Devemos sempre ter cuidado, claro, como já diz o ditado, o seguro morreu de velho, mas infelizmente os meros cuidados que devemos ter no dia a dia já descambou para uma paranoia alucinante ao ponto de uma pessoa murar a casa toda e ainda colocar cerca elétrica numa rua claramente tranquila. Tem uma região, por exemplo, aqui perto do meu bairro que é só mato. Já gravei inclusive alguns vídeos eu andando lá e é o meu lugar preferido de ir lá correr. Se eu fosse parar de ir para lá só porque alguém me disse que é uma região perigosa, eu já tinha parado de ir para lá há muito tempo. Isso porque são pessoas que moram lá e conhecem, imagina se fosse o contrário. Então essa paranoia em parte reforçou a ideia de condomínios fechados na cabeça das pessoas e isso só piorou ainda mais a situação. Isso porque essa paranoia foi o combustível para o aumento frenético desses empreendimentos. E paradoxalmente os condomínios fechados aumentam ainda mais a insegurança das cidades. Uma constatação comum apontada pelos estudiosos do assunto é como os condomínios fechados criam zonas inóspitas. Na maioria das vezes, essas regiões aumentam a incidência de crimes por suas características peculiares. Essas regiões compreendem os quilômetros de paredes cegas que circundam tais empreendimentos. Quando se tem bairros abertos adjacentes a esses condomínios, os mesmos sofrem com o aumento da criminalidade no local, e quando não há bairros abertos nas adjacências, apenas outros condomínios ou regiões vazias, o cenário piora. Em 2005, a então aluna de mestrado Débora Becker, na elaboração de sua dissertação intitulada Condomínios Horizontais Fechados, Avaliação de Desempenho Interno e Impacto Físico Espacial no Espaço Urbano, fez um estudo empírico bem detalhado em uma região de condomínios fechados em Porto Alegre. Após entrevistar os moradores das redondezas, todos foram unânimes em afirmar a decadência das ruas ladeadas pelos muros condominiais, não só no sentido da trafegabilidade, como no aumento da criminalidade. Dados esses inclusive confirmados pelo Departamento de Polícia responsável apontado no estudo. Um dos requisitos apontados por urbanistas para uma maior segurança de uma região é a circulação natural de pessoas que ocorre naquele ambiente, servindo como uma vigilância natural e mútua. Importante instrumento no combate a crimes próprios de ambientes urbanos, como assaltos ou estupros. Um fenômeno que Jane Jacobs chama de Os Olhos da Rua, em seu livro Morte e Vida de Grandes Cidades, referência entre os urbanistas. Para Jacobs, a melhor forma de alcançar esse objetivo é criando um ambiente convidativo ao convívio social. Em ambientes residenciais, isso se traduz em casas abertas, sem muros frontais, com janelas para as ruas, com uma boa estrutura para a caminhada, com arborização e limpeza. Isso estimula o convívio social entre os vizinhos e atrai mais pedestres, além de propiciar um ambiente melhor para o lazer das crianças no bairro. Esse tipo de bairro é o padrão dos Estados Unidos e Canadá. Ao contrário do que se imagina, isso é mais eficaz que os muros condominiais. Aliás, se todo o dinheiro gasto com segurança em condomínios fechados, com câmeras e vigias, fosse aplicado em ambientes abertos, igual ao mencionado, já seria mais do que suficiente para propiciar um bairro seguro. Como eu mencionei anteriormente, há poucos estudos empíricos no Brasil sobre o assunto, e a comprovação de uma possível eficácia dos condomínios fechados na insegurança se limita a entrevistas aos moradores desses empreendimentos. Como em geral eles se sentem mais seguros lá dentro, até pela menor circulação de pessoas e o acesso restrito, há uma percepção de que esses ambientes são mais seguros. Por outro lado, os efeitos negativos já são mais que comprovados e, devido à realidade cruel dos dados levantados, parece que o medinho de ser assaltado ainda não justifica esse enclausuramento em massa. É claro que eventualmente uma pessoa vai deixar de ser assaltada porque aconteceu dela estar em um condomínio fechado em vez de estar em uma rua pública, mas consequentemente o número de pessoas assaltadas lá fora é maior, por causa da precarização dos espaços públicos provocados pelos condomínios fechados, além de outras consequências ruins que será abordado adiante. Não é razoável, portanto, para satisfazer um grupo específico, comprometer toda a cidade. Condomínios fechados não diminuem o número de bandidos. Como sabemos, isso é apenas um subterfúgio ao enfrentamento direto do problema.
Se todos se unissem para discutir como diminuir a criminalidade, todos iriam usufruir os benefícios de uma sociedade segura. No entanto, pela falta de união, cada um resolve se eximir da discussão, e o resultado é uma sociedade enfraquecida e escrava de um problema simples, um assalto na rua. Se as pessoas querem viver em condomínios fechados, beleza, você não pode fazer nada, mas dizer que isso é por causa da insegurança não cola. Existe um fato bem fácil de constatar e que dispensa tudo que foi falado, que por si só já é suficiente para demonstrar como esses empreendimentos estão baseados em outros motivos quaisquer, menos insegurança. É muito comum você ver condomínios fechados em regiões claramente tranquilas. Outro dia eu estava navegando no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro através do Google Earth e eu percebi que era uma região que tinha muitas ilhas. Além de ilhas desertas, tinha muitas ilhas com pequenos bairros, geralmente com uma densidade muito pequena. Essas ilhas tendem a ser bem tranquilas por causa dessa densidade e pelo fato de serem separados pelo mar, pois diminui ainda mais o acesso. Tem uma ilha que pertence a São Paulo chamada Ilha Bela. Navegando por ela eu percebi um bairro bonito e aí eu fui dar uma olhada através das imagens do Google Maps e adivinha, era um condomínio fechado, numa ilha quase deserta. Subindo ao litoral, chegando no Rio de Janeiro, tem uma península paradisíaca, onde quase não tem habitação, só natureza para todo lado. Bem na parte sul dá de ver um bairro. Por cima a gente já percebe que é um bairro com uma densidade bem baixa. É um bairro que parece ser bem bonito. E aí eu fui descer de novo para dar uma olhada. Condomínio fechado de novo. Então é bem simples perceber como isso já virou cultural. Eu fiz um vídeo outro dia mostrando um condomínio fechado que estão construindo aqui perto do meu bairro. Como eu moro aqui há 24 anos em um bairro aberto, então eu posso afirmar que é simplesmente desnecessário um condomínio fechado nessa região. Lembrando que é uma região pobre da periferia. E o condomínio fechado que estão construindo também é de pobre. Se já não faz sentido você segregar a cidade entre ricos e pobres, muito menos entre pobres. A sociedade americana foi construída sobre um forte espírito de patriotismo e união, elementos importantíssimos para o crescimento e fortalecimento de uma sociedade. O senso de pertencimento e comunidade se refletiu, dentre outros lugares, na forma como vivem em sociedade. Os bairros americanos são exemplos de como um bairro deve ser, mas esse modelo começou a ser ameaçado por volta da década de 80, com a chegada dos condomínios fechados. Essa discussão a respeito dos impactos dos condomínios fechados, na verdade, fazem mais sentido nos Estados Unidos, já que são eles que sabem o que é morar em um ambiente aberto. Aqui no Brasil, muitos bairros abertos chegam a ser piores que condomínios fechados. O que adianta proibir um condomínio fechado aqui quando os bairros abertos produzem os mesmos efeitos? De qualquer forma, após apresentar o modelo americano de bairros como sendo ideal para ser adotado, vou falar agora sobre os principais impactos negativos dos condomínios fechados apontados pelos estudiosos da área. O primeiro impacto é o que eu já comentei na primeira parte do vídeo, o aumento da insegurança pela criação de regiões inóspitas na cidade. O segundo impacto é a segregação socioespacial. Uma sociedade, para ser forte e desenvolvida, precisa ser unida.
Eu comecei essa parte do vídeo dando um exemplo da sociedade americana, que é o que é hoje pelo que foram no passado. O professor Rock, em sua palestra Capital Social e Desenvolvimento, comenta como o posicionamento dos Estados Unidos nas guerras do século passado forjou naquele país o espírito de patriotismo e fortaleceu a ideia do objetivo comum de lutar pelo país acima de interesses individuais. Com o temor de uma possível invasão comunista, os americanos viviam preparados para a qualquer momento terem que agir em conjunto para uma possível guerra. Isso estreitou os laços sociais e fortaleceu o senso de comunidade e pertencimento. Isso evitou a segregação social do país e culminou no desenvolvimento geral da nação. Os condomínios fechados incentivam a segregação social, resultando no enfraquecimento geral da sociedade. Isso porque um país, principalmente países grandes como os Estados Unidos e Brasil, funcionam através da união de diversos outros grupos menores que se unem e formam um todo. Assim como o corpo humano, fazendo uma analogia, onde as células se unem e formam os tecidos se unem e formam órgãos e os órgãos por sua vez formam o corpo. Em um país você tem um indivíduo que junto com outros formam uma casa junto com outras formam um bairro junto com outros formam uma cidade, e uma cidade junto com as outras formam um estado, e os estados por sua vez, junto com os outros estados da federação, formam o país. Os indivíduos de uma casa, por exemplo, precisam viver em união em prol do desenvolvimento da casa. As casas de um bairro, por sua vez, se lutarem em conjunto através da associação de moradores, poderão propor melhorias em prol do bairro e o mesmo se desenvolverá melhor. O mesmo raciocínio ocorre na união dos bairros, que juntos podem desenvolver projetos em prol da cidade, e a cidade, por sua vez, pode se unir em prol do estado e os estados em prol do país. Tomando a analogia do corpo humano, sabemos que uma célula não vive isolada do corpo, senão ela morre. Se você pegar qualquer grupo de indivíduos também e um deles resolve se isolar do grupo, o resultado é que aquele indivíduo isolado vai passar a viver e agir sempre em prol dele mesmo, apenas. E consequentemente aquele grupo vai se enfraquecer devido às ações individualistas de um membro. É como uma corrente, se um elo se quebrar, toda a corrente está comprometida. Aquelas situações que a gente vê em que um Estado quer a separação do país é um sinal que as relações sociais estão comprometidas, demonstrando que já não há mais aquele sentimento de pertencimento, e se isso vier a acontecer de fato, haverá o enfraquecimento do país. O mesmo acontece se uma cidade pedir a independência do Estado, ou se um bairro pedir a independência da cidade, por exemplo. Os condomínios fechados seriam uma forma de independência do bairro da cidade. Apesar de não ser uma separação oficial, os efeitos são parecidos, pois a primeira consequência desse isolamento é a apatia com o entorno. É muito comum você ver imagens de condomínios fechados de alto padrão ao lado de bairros completamente precários. Tem uma foto que virou símbolo da segregação social no Brasil. Provavelmente você já viu essa foto alguma vez na sua vida, de tanto que ela já foi usada. Essa foto foi tirada no bairro do Morumbi, em São Paulo. O bairro pobre em questão é uma das maiores favelas de São Paulo, chamada Paraisópolis. E o prédio em questão é esse. Se houvesse qualquer senso de comunidade entre as pessoas, a primeira coisa que se iria pensar ao construir um empreendimento ao lado de uma comunidade carente como essa, seria como esse empreendimento seria bom para a comunidade ao lado, pois iria valorizar todo o entorno.
Isso ia ajudar a comunidade com mais segurança, inclusive, e as amenidades que o poder público não criou, como praças, quadras esportivas e piscinas, agora existem por causa desse empreendimento e poderia ser compartilhado com a comunidade ao lado. Além de ser bom para a comunidade em geral, isso iria fortalecer o espírito de comunidade entre os pobres e os ricos, e quando os pobres ficassem ricos também, eles iriam fazer o mesmo. Mas em vez disso, a comunidade é tratada apenas como uma escória que apresenta perigo e precisa ser mantida separada. Nessa mesma favela, em 2020, foi construído um parque e os moradores do bairro Rico pleiteou na prefeitura a construção de um muro para separar o parque do bairro Rico. Em outubro, a região vai ganhar um parque, uma área de lazer de 68 mil metros quadrados entre a comunidade e as casas de alto padrão do condomínio Jardim Vitória Régia. A obra, antiga demanda dos moradores da favela, expôs o abismo social tão característico do Brasil. Todos os muros que são construídos todos os dias sobre Paraisópolis, né? O muro da desigualdade, o muro da falta de consciência, né? O muro do genocídio, eles são construídos aos poucos, né? Numa carta à prefeitura, a Associação do Vitória Régia pediu construção de um muro de 3 metros de altura para separar o Parque Popular das residências. Ou seja, essa elite egoísta e mesquinha está bem consciente da sua própria apatia, pois eles sabem muito bem como recorrer ao poder público para propor medidas, mas quando fazem é justamente para segregar ainda mais. Por se tratar de algo que em geral foge do nosso campo de visão, principalmente devido à correria do dia a dia, não percebemos o nível da estupidez dessa prática, mas imaginem a seguinte situação hipotética. Uma pequena vila isolada em algum lugar sofre com a pobreza. Um dia soube-se que um homem rico iria morar naquela vila. A expectativa seria, de modo geral, que a vinda do homem rico iria ajudar a vila, pois o mesmo poderia, com seu poder aquisitivo, promover uma série de atividades ao redor, beneficiando a todos. Mas ao invés disso, quando o homem rico chega na vila, constrói uma mansão gigantesca, se isola por completo lá dentro, e a vila segue na mesma situação, como se nem mesmo existisse um homem rico na vila. Esse exemplo hipotético representa a mesma situação do bairro em Paraisópolis. Segregar a cidade pobre com a desculpa da insegurança só enfraquece as relações sociais e reforça a indiferença de uma sociedade apática que não consegue mais se importar com nada fora dos muros. Já virou bem comum esse tipo de imagem em grandes cidades do Brasil. Como a Grande São Paulo é uma região metropolitana toda fabelizada, imagens desse tipo você encontra aos montes. Tem uma região de condomínios fechados em Barueri que tem um cenário parecido. Essa região virou o reduto da classe alta da Grande São Paulo. Lá concentram uma série de condomínios fechados do Alphaville e Tamboré, e os muros de um desses residenciais acabou chegando em uma favela chamada Parque Imperial. É essa região, inclusive, que aparece em um vídeo que tem aqui no YouTube sobre condomínios fechados chamado Alphaville do lado de dentro dos muros, onde mostra um morador do Alphaville conversando com as crianças da favela. Se um condomínio apenas já causa impacto no cenário urbano, imagina você morar a mais de 25 km² de área. Como não poderia ser diferente, essa região é cheia de anomalias. São quilômetros e mais quilômetros de espaços públicos precarizados por causa desses muros.
Regiões bonitas são enfeiadas, lugares agradáveis são desconfortáveis. Os lagos são cercados, becos gigantes formam um labirinto na cidade. Mulheres esperam sozinhas em paradas isoladas pelos muros, andam sozinhas em regiões inóspitas. Muito provavelmente esses lugares à noite são mortos. Um dos principais símbolos dessa troca de relações sociais na cidade também é isolada e perde o sentido. As praças também perdem o sentido, se são públicas, são abandonadas pelos moradores dos condomínios e têm suas próprias praças. E as praças dos condomínios também são pouco usadas, pela proibição de acesso pelo público. Tem uma parte linda nessa região cercada de montanhas que esse combinado com o conjunto arquitetônico das casas ia virar um paraíso, mas os animais muraram tudo também. Mas a cena mais patética que eu vi nessa região foi os condomínios se murando entre si. Como são vários condomínios nessa região, você vê ruas enormes com muros de um lado e do outro. Na prática é um condomínio se protegendo de outro condomínio. Se vocês repararem, são milhares de moradores com um grande poder financeiro para bancar um pesado sistema de segurança, mas precisam viver presos por causa de um trombadinho que anda na rua para assaltar. Ao passo que as pessoas pobres vivem a vida inteira em bairros abertos e não tem nenhum problema. Todo o dinheiro gasto com esse complexo sistema de segurança poderia facilmente dar conta de bancar um sistema eficaz onde não precisasse de muros. Mas eles não conseguem pensar em outra coisa, só o que eles sabem é erguer muros e se segregar. Isso porque a segregação na verdade já está na mente do brasileiro. É só olhar os bairros abertos, o cenário é o mesmo. Isso cria um sistema urbanístico que faz com que essa forma de construir vá se sedimentando na sociedade ao ponto de virar cultural. Se uma pessoa, por exemplo, quiser morar em um bairro agradável, que não seja condomínio fechado, ela não encontra. Você pode procurar em toda essa região gigantesca, que é a região metropolitana de São Paulo, que você não encontra um bairro normal para morar. Quando não são apartamentos ou condomínios fechados, o resto se resume a bairros horríveis, favelizados, e se de classe média são murados até o talo. Nos Estados Unidos, por exemplo, se um segregado mental quiser murar sua casa toda, ele não consegue, porque é proibido por leis locais. Isso cria uma prática que vai se tornando parte da cultura, ao ponto da pessoa achar normal viver em casas sem muros. Nos Estados Unidos há bairros perigosos também, mas como a população já se acostumou com casas sem muros, elas começam a pensar em outras alternativas de segurança que não sejam muros. Os condomínios fechados vão desenvolvendo uma cultura de apatia ao que acontece fora dos muros. Parece bobagem, mas as pessoas vão perdendo o costume de viver em comunidade, em criar mecanismos de caráter coletivo para a resolução de problemas cotidianos da sociedade. Já não se pensa mais em soluções para a cidade, como torná-la um ambiente melhor para todos. Tudo se resume ao seu condomínio. Pouco importa se as ruas de fora estão esburacadas com mato alto, lixo, se há mendigos, crianças, se há insegurança, se há mulheres expostas ao perigo. Imagina como seria essa parada, por exemplo, se não houvesse esses muros, como as mulheres poderiam se sentir melhor. E o que dizer dessa banca de revista então? Não seria bem mais agradável com os moradores ali sentados nas suas varandas? Quão bom seria para essas crianças e os moradores dessa rua se não houvesse esse muro aí, podendo desfrutar dessa natureza ao lado, em forma de parque ou calçadas para caminhar. Imagina se a área gigantesca de Alphaville fosse toda aberta ao público. Quão legal seria você passear por lá, apreciar aquelas lindas mansões, usufruir de toda uma área bem preservada com lagos, parques, boa pavimentação. Isso iria inclusive desenvolver na cabeça do pobre a ideia de organização urbanística, fazendo com que os bairros pobres fossem menos feios. Essa grande região de Barueri poderia ser facilmente a versão brasileira de Orlando, a cidade americana da Flórida que virou o destino de férias dos ricos do Brasil. Eu fico doente quando eu vejo ricos brasileiros comprando mansões em Orlando como segunda residência, enquanto os bairros do Brasil se encontram nessas condições. Com o alto poder aquisitivo desses brasileiros, seria possível transformar essa região de Alphaville em uma das regiões mais seguras de São Paulo, sem precisar segregar a cidade. Além do impacto econômico gerado pelo aumento da compra de imóveis, haveria um grande impacto social, pois, à semelhança de Orlando, haveria um grande fluxo de pessoas vindo não só de toda São Paulo, como também de todo o Brasil e do mundo. Muitos iriam comprar imóveis para passar as férias, os paulistanos mesmos iriam ter como objetivo morar um dia nessa região. Sem o bloqueio dos muros, haveria o acesso direto das comunidades ao redor, onde poderiam usufruir das amenidades bancadas pelos ricos, como as praças, parques, quadras. Seria a região mais visitada de São Paulo, com certeza, mas tudo que a classe rica consegue enxergar é quão perigoso é a cidade. Depois eles mesmos promovem a pintura dos muros de um cenário que eles mesmos se recusaram a propiciar.
Essa região era para ser a mais bonita de São Paulo e até do Brasil, mas devido à estupidez de uma elite egoísta, essa região se relegou ao retrato da segregação social do Brasil, nada mais. As cidades de Gramado e Canela são duas das cidades mais bonitas e mais seguras do Brasil, onde a cultura que se desenvolveu na região reflete no desenvolvimento de um urbanismo mais decente. Os bairros mais bonitos são condomínios fechados. É bem evidente como que esse problema tem origem em outras causas que não a insegurança. Quando eu mencionei os Estados Unidos elogiando a sua configuração social em comparação com o modelo de segregação, não sei se vocês atentaram para um detalhe que passou desapercebido, que é o fato dos condomínios fechados serem um fenômeno da década de 80, tanto aqui como nos Estados Unidos. Isso quer dizer que antes não tinha condomínio fechado, então por esse motivo o Brasil teria a mesma configuração social dos Estados Unidos. Mas é bom lembrar que não são os muros que criam a segregação social, é a segregação social que criam os muros. Conforme eu vou explicar adiante, os condomínios fechados só materializam uma segregação social que já existe. Até mesmo por causa dos bairros abertos, é possível perceber que condomínios fechados aqui é só um muro a mais. Ao passo que nos Estados Unidos você nem sente a presença dos condomínios fechados, já que praticamente todo o restante do cenário urbano é aberto. Como sabemos, o Brasil e Estados Unidos tiveram uma fundação diferente e isso marcou para sempre os seus destinos. Os Estados Unidos surgiram como uma colônia de povoamento, ao passo que o Brasil foi uma colônia de exploração. Após a independência dos dois países, os americanos promoveram uma forte divisão do poder político, o que conferia mais poderes para os governos locais como cidades e estados. Com o interesse de construir uma cidade que realmente tinha como objetivo o bem de todos, essa divisão política veio acompanhada de medidas que incluíam a todos no planejamento do país, como a própria repartição mais igualitária de terras. Aqui no Brasil, por sua vez, devido ao caráter exploratório da colonização, após a independência a forma de governar continuava a mesma e por isso não houve medidas para distribuir a riqueza entre a população, permanecendo as mesmas práticas de concentração de poder. Um dos motivos, inclusive, para a grande concentração de terras no Brasil, com os negros e pobres sendo largados pelo poder público sem condições de se desenvolver e, portanto, de desenvolver o país como um todo. Isso se arrastou por séculos, prendendo sempre o país no atraso. Com uma sociedade enfraquecida pelo patrimonialismo, o que se presenciou durante todo o século passado foi uma série de rupturas institucionais na história política do país, arrastando o Brasil cada vez mais para a desigualdade social. Os Estados Unidos, por exemplo, nunca teve uma ruptura institucional desde a sua independência. Essas rupturas mostram, dentre outras coisas, a falta de união que houve no Brasil, onde a classe política não pensava na sociedade, mas apenas como permanecer no poder. Se você comparar os dois países hoje, você vê que o Brasil é muito mais concentrado politicamente. Algo bem simples de perceber analisando apenas a divisão político-administrativa de ambos. Assim como o Brasil, os Estados Unidos é dividido em estados e municípios, mas os estados americanos são menores, o que aumenta o número de unidades na federação, aumentando ainda mais a distribuição de poder. Os estados americanos têm mais autonomia, pois possuem mais competências legislativas e mais orçamento para executar. Não adianta você dividir o país em estados e os mesmos não terem poder para nada, como é aqui no Brasil. Até os municípios americanos têm mais poder, com mais competência e orçamento, por exemplo. Essa é a razão porque aqui no Brasil as ruas são tão precárias, pois os municípios não têm dinheiro sequer para a pavimentação das ruas, pois o dinheiro fica todo em Brasília, e a lei brasileira estabelece um pequeno percentual que deve ser enviado aos municípios. Ao passo que nos Estados Unidos o dinheiro fica onde se arrecadou, e o que sobra é que é enviado para o governo federal. Além da divisão de estados e municípios, os Estados Unidos ainda contam com a figura dos condados, que é mais uma divisão político-administrativa do país, que nesse caso ocorre no âmbito de um estado da federação. Essa configuração social americana criou um sistema de caráter mais comunitário nas relações sociais. Além de uma maior participação da sociedade devido à estrutura político-administrativa que eu acabei de mencionar, a sociedade americana participa diretamente de muitas outras medidas locais, como por exemplo a aprovação de medidas governamentais que vão acarretar muito gasto público, sendo solicitado a presença da população local nas urnas para aprovação. A população de cada condado, por exemplo, vota no tabelião de cartório de registro de imóveis, vota no xerife, que é uma autoridade policial acima do delegado. Inclusive, abrindo um parêntese, a polícia americana tem algumas diferenças importantes de mencionar, como por exemplo,
Aqui no Brasil temos duas polícias diferentes para realizar o mesmo trabalho, que é a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nos Estados Unidos não tem essa divisão e, além disso, o cargo de delegado nos Estados Unidos é um cargo de caráter estritamente promocional, a ser preenchido por policial de carreira. Para ser delegado é preciso um longo período como policial. Só essa diferença da polícia americana da polícia brasileira já é um fator que diminui o crime. Com a união das polícias você diminui a burocracia e com o cargo de delegado reservado a um policial de carreira, por exemplo, você tem uma maior eficácia das ações do delegado, pois o mesmo conhece a realidade das ruas. Ao contrário de um concursado aqui no Brasil que na maioria das vezes nunca nem pisou numa delegacia antes. Devido então a essa estrutura social de maior participação, houve nos Estados Unidos o desenvolvimento de uma sociedade menos apática, mais presente nas decisões cotidianas locais e mais unida na resolução de problemas da comunidade. Por isso é mais comum nos Estados Unidos os trabalhos voluntários para a comunidade. Grupos pequenos, por exemplo, que militam por alguma causa, têm mais apoio e participação. Dispensa eu explicar como essa configuração propiciou um maior desenvolvimento social, inclusive com mais pobres ascendendo à classe rica. E como esses novos ricos vinham de uma configuração social comunitária, havia menos apatia com o semelhante. Essa é a razão por que os ricos americanos doam mais que os brasileiros, por exemplo. Pesquisas mostram que índices como doações, voluntariado ou caridades em geral sempre mostram os Estados Unidos nas primeiras posições, enquanto o Brasil não aparece nem nas 20 primeiras da lista. E é lógico que não poderia ser diferente. Em um país onde se planta a segregação social, o que se colhe é a apatia de quem muitas das vezes chegou a uma melhor situação financeira sozinho, pois a própria sociedade torce contra você. Moral da história: em sociedades individualistas, os indivíduos que conseguem ascender são mais apáticos e participam menos do crescimento da sociedade. Ao passo que em sociedades mais comunitárias, os indivíduos que ascendem tendem a ser mais solidários, se interessando mais dos problemas sociais e por isso propiciando uma cidade mais desenvolvida. Devido então ao caráter patrimonialista que marcou a formação da história do Brasil, o pobre não foi contado como parte da sociedade. Isso intensificou a segregação social do Brasil e, como consequência, o país hoje se resume a uma sociedade fragmentada em grupos individualistas que buscam seus próprios interesses e não há qualquer senso de comunidade, pertencimento ou patriotismo. Um exemplo disso é o funcionalismo público, que vive fazendo lobby no Congresso Nacional em busca de aumento de salário, enquanto os trabalhadores que produzem para o país sobrevivem com um salário miserável. O próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria dar o exemplo, vive aumentando o próprio salário, enquanto o país vive uma crise. Enquanto eu estou escrevendo esse roteiro, em novembro de 2022, o Congresso Nacional está votando um aumento do salário pela 1000ª vez. Eu estou começando a achar que realmente não tem nenhum problema com a insegurança pública aqui no Brasil, pois já se finda mais um mandato de 4 anos e nada foi votado com relação a esse tema. Mas infelizmente esse é um exemplo atual do patrimonialismo e como ele ainda vive nesse sistema completamente apático às necessidades da sociedade. Enquanto isso, grupos ou pessoas que se importam com o país lutam sozinhas, pois em um país individualista a classe rica não participa, não apoia, não contribui. Alguns deputados federais que ainda se importam com o país, como o Kim Kataguiri, precisam lutar sozinhos contra privilégios, burocracia, corrupção, insegurança e os mais absurdos projetos que se passam na Câmara. Eu acompanhei esses 4 anos de governo, principalmente esse último ano, e os únicos candidatos que eu vi que não usou o fundão eleitoral, até para dar o exemplo de quem vai combater a velha política, foram os candidatos do MBL. E além de poucos, a maioria deles perderam as eleições porque não houve apoio. Era preciso doações, já que eles não estavam se valendo de uma das maiores imoralidades da política brasileira, chamada fundão eleitoral. Enquanto isso, a elite brasileira acha mais fácil se murar em condomínios fechados de alto padrão do que participar do debate e lutar por um país mais seguro, apoiando os grupos ou pessoas como os deputados que realmente lutam no Congresso sozinhos, no combate a privilégios, corrupção, ou para aprovar projetos no combate à insegurança. Os condomínios fechados, então, é só a materialização de uma segregação que já ocorre na mente de uma sociedade individualista. Essa é a razão que esse tipo de empreendimento teve tanto sucesso aqui no Brasil, assim como é mais popular em países mais individualistas.
Na minha opinião, condomínios fechados é que nem a arquitetura moderna, são duas pragas que se espalham melhor conforme os vícios de uma sociedade. A arquitetura moderna, por exemplo, se espalha melhor em países com menor identidade cultural. Aqui no Brasil fez tanto sucesso que culminou na maior aberração arquitetônica do planeta, que é Brasília. E os condomínios fechados, por sua vez, têm mais sucesso quanto mais individualizada é a sociedade. Em países individualistas, por exemplo, um elemento bem comum de perceber no cenário urbano é a segregação socioespacial. O professor Rock, em sua palestra Capital Social e Desenvolvimento, comenta como a Rússia é uma das sociedades mais individualistas do mundo, seguido de países da América Latina. Podem perceber que esse cenário de segregação socioespacial é bem comum nesses países. A cidade de Lima, no Peru, por exemplo, é completamente segregada, com condomínios fechados espalhados por toda a cidade. Muros enormes separam a cidade entre pobres e ricos. A Rússia tem um paisagismo bem bonito, lembra os Estados Unidos, sobretudo pelo clima e a arquitetura, mas os bairros são completamente murados. Enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu lembrei que a Índia tinha aquela divisão de castas entre a sociedade, então eu fui dar uma olhada e constatei que as cidades seguiam essa mesma configuração. No caso da Índia, o que eu percebi é que a população em geral vive aglomerada em grandes centros urbanos, então não tem muros porque não tem espaço mesmo, mas qualquer região mais espaçosa que você for, você já nota a presença deles. Na capital da Índia, Nova Delhi, tem uma região completamente murada. Se você procurar alguma habitação em regiões de campo, por exemplo, você vai se deparar com cenários bem conhecidos da gente. Em países africanos, esse fenômeno também é bem comum. Como sabemos, há muitos países africanos que vivem conflitos internos duradouros por diversos motivos, e um dos resultados, obviamente, é uma sociedade completamente fragmentada, desunida e, por conseguinte, segregada. A própria África do Sul, que é o país mais desenvolvido e democrático do continente africano, além de ter uma maior aproximação com a cultura americana por causa da língua, é um país de passado bem conturbado e por isso muito segmentado também, com a segregação socioespacial bem invisível. Uma vez eu estava olhando essa região desértica mais para cima e apesar de não ter a opção do Street View para olhar as ruas, pela imagem do satélite dá para você perceber que um dos bairros aqui na Argélia é bastante murado. Por um momento eu até me perguntei se era um bairro normal mesmo, onde as pessoas moravam e tal. Aí foi quando eu encontrei uma quadra de futebol. Aí eu não tive mais dúvida. É um bairro no meio do nada, no meio do deserto na África, todo murado. Mas enfim, isso é provavelmente cultural de muitos anos atrás, onde não havia qualquer contato com outras culturas. Então eles aprenderam a se organizar dessa forma, como aconteceu aqui no Brasil mesmo. E isso foi só se sedimentando, mas isso não deixa de ser uma cultura de segregação. Eu poderia até comentar ainda a relação da maioria desses países individualistas que eu citei com o comunismo e o que o comunismo causa na sociedade, mas como é que eu vou explicar isso para uma sociedade que acabou de eleger um bandido declaradamente comunista? Então é melhor deixar esse assunto para lá. Mas dando continuidade aqui, nos Estados Unidos, por sua vez, até mesmo nas grandes metrópoles, onde a desigualdade costuma ser maior, você não percebe essa segregação. Aqui no Brasil, por exemplo, se você quiser encontrar um muro rápido, basta procurar algum bairro aberto próximo de grandes centros urbanos, aquelas regiões de grande movimentação, grande atividade comercial, concentração de prédios, etc. Se você for na maior metrópole dos Estados Unidos, que é Nova York, se você pegar a ilha de Manhattan, que concentra a maior atividade comercial da região, local de grande concentração de prédios, inclusive onde fica o One Tower, que é o prédio que substituiu as Torres Gêmeas que caiu. Se você procurar o bairro horizontal mais próximo, você vai encontrar um ali, não mais que 10 km dali. Na verdade, bem ao lado daquela região de arranha-céus. E aí, se você for dar uma olhada, adivinha, não tem muros. E esse bairro aí tá feio ainda. Se você for um pouquinho mais longe, a 20 km daí, e chegar na região do Queens, por exemplo, você vai encontrar aqueles mesmos subúrbios espaçosos e abertos que você encontra na periferia. Em São Paulo, você não consegue encontrar um bairro normal para morar. São Paulo é a cidade mais deprimente do Brasil. É uma segregação patética que sufoca o habitante. Países com esse tipo de urbanização geralmente apresentam índices de criminalidade mais elevado. Na África, por exemplo, se você pesquisar dados relacionados a crimes, por exemplo, são países com alto índice de insegurança também, como o Congo, Sudão, até mesmo a África do Sul. Então as pessoas fazem a seguinte dedução: onde há perigo, há muros. Logo, os muros são necessários, mas o raciocínio é bem simples. Sociedades individualistas são apáticas aos problemas da comunidade. Isso causa, por exemplo, a falta de união das pessoas para a propositura de soluções no combate à insegurança. Com isso, o sistema de segurança é enfraquecido e, como o levantamento dos muros piora a situação em uma determinada rua, por exemplo,
o índice de crimes ali acontece com mais frequência. Então a mente do ser humano associa o muro à criminalidade, só que de forma equivocada. Como vocês podem ver, são muitas as observações a respeito dessa praga chamada condomínio fechado. Eu realmente queria fazer um vídeo de 10 minutos apenas, mas à medida que eu ia estudando eu percebi que o assunto ia muito além desses muros horríveis e abrangia a própria definição de sociedade, como o individualismo enfraquece as relações sociais e como os muros de um condomínio fechado apenas materializam a segregação social que já existe na mente de uma sociedade apática. Então o vídeo virou um pequeno documentário que ainda assim está longe de ter exaurido completamente o assunto, mas se houver interesse das pessoas a gente vai trazendo mais vídeos sobre o assunto. O que se percebe em geral é um total desinteresse sobre o assunto, sobretudo porque esse tipo de problema não produz efeitos a curto prazo. E por isso as pessoas têm a sensação de que não estão sendo impactadas com isso. Mas eu vou encerrar contando uma pequena história que mostra o que isso pode acarretar. Fizeram um experimento outro dia e constatou-se que se você pegar um sapo e colocar em uma panela com água quente, o mesmo pulará fora no mesmo instante por causa da quentura da água. Mas se você pegar esse mesmo sapo e colocá-lo em uma panela com água normal e colocar no fogo, à medida que a água vai esquentando, o sapo vai regulando a sua própria temperatura para se adequar com a temperatura da água. Chega uma hora que quando o sapo percebe que a água já está muito quente, o mesmo já não tem mais forças para pular fora e morre fervido. No futuro, quando a população começar a sentir os efeitos da segregação e individualismo materializados nos condomínios fechados e nos muros em geral, talvez não haja mais forças para enfrentá-lo.